Puder dar, é para Jesus, mas vamos lá. Quero chamar o Gustavo e a Giovana. Casal abençoadíssimo. Vão trazer uma palavra para a gente, vão edificar nossas vidas. Vamos orar por eles? Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida, pelo coração do Gustavo e da Giovana, por essa família, Deus, que tanto tem nos abençoado. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando a vida deles. Que eles possam nos dar do bom depósito que eles têm, Senhor, que o Senhor tem dado a eles, que possamos ser edificados, Pai, pela palavra que eles trarão agora, vindo diretamente do Teu coração, Pai. Abençoa nossas vidas, continua abençoando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Para cima. Amém, gente. Boa noite, glória a Deus. Deixa eu pegar o... Som. E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ah, verdade. Tem alguém que visita a gente hoje pela primeira vez? Todo mundo da casa? Amém, glória a Deus. Poxa vida, agora eu fiquei nervoso, até o pastor Valdomiro está ali atrás me olhando. Amém, gente. A gente resolveu trazer uma palavra vinda de Deus que é mais ou menos a história, a nossa história. É algo que a gente viveu e edificou muito a nossa vida. Como solteiro e agora como casado. Então, tudo que a gente falar aqui vai que você absorva, independente se você é casado, se você é solteiro. Amém? E o tema dessa palavra é um relacionamento segundo a vontade de Deus. E eu queria ler lá em Romanos 12, 2. A palavra diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, gente? Pai, nos colocamos em Tua presença, Deus, que o Senhor venha, através da nossa vida, Pai, tocar os corações, Pai, daqueles que estão aqui, Deus. Porque sabemos, Pai, que as pessoas que estão aqui é que realmente precisam ouvir, Pai. Em nome de Jesus, isso começou, Pai, através de nós, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra tocou primeiramente os nossos corações, Pai. Aprendemos através dela, Pai, que assim o Senhor nos use para poder transmiti-la também, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Amém. Desculpa, gente, a gripe pegou, acho que todo mundo forte esse... Para começar, gente, essa palavra de Romanos, ela diz que a gente deve nos transformar, né? Que a gente não pode se moldar através do padrão do mundo, né? Porque o mundo hoje ele está totalmente, hoje não, né? Desde sempre ele já está totalmente corrompido. E a palavra de Deus, ela diz para a gente não se amoldar, né? Não seguir o padrão deste mundo. E como diz o nosso tema, né, que é um relacionamento segundo a vontade de Deus, o que a gente quer trazer hoje? É algo relacionado à santidade, né? A gente quer falar um pouco sobre você ser santo através da palavra de Deus, né? Através
de Deus. E algo que tocou muito o nosso coração quando a gente entrou, né, na igreja, eu voltei para a igreja, e a Giovana, ela... Amém, gente. Falha técnica. Uma frase que impactou muito a gente quando a gente estava na igreja. A primeira decisão mais importante da nossa vida é aceitar Jesus, né? Quando a gente chega na igreja, praticamente todos os cultos têm um apelo, né, para você aceitar, confessar Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Né? E essa é a primeira decisão mais importante da nossa vida como cristão, né? E a segunda decisão mais importante é a pessoa que você vai casar, né? Porque casamento, como a gente sabe, é um só, né? E a gente vai ficar com a pessoa, né, o resto da vida, né? Então a gente tem que saber escolher, né? E tem que saber pedir para Deus também, né? É algo muito importante que a gente aprendeu sobre isso. Além de você viver em santidade enquanto solteiro, né? Como diz a palavra, o solteiro deve cuidar das coisas de Deus, né? O foco do solteiro, ele é cuidar das coisas de Deus, cuidar da casa, cuidar da igreja, né? E o casado, quando você casa, né? A prioridade é a tua família, né? Cabe ao homem, né, ter a responsabilidade de prover para dentro de casa, né? Aquela responsabilidade que o homem tem, né? E eu queria falar um pouco, eu queria pegar um pouco da parte agora dos solteiros, né? Um pouco para quem tá solteiro hoje, né? Principalmente pros jovens, assim. Que eu acredito, uma coisa que a gente viveu muito foi: você deve orar mesmo antes de conhecer uma pessoa, né? Mesmo antes de você olhar uma pessoa, você falar, eu quero casar com aquela pessoa, você já deve estar orando por aquilo, né? Orando pro teu casamento. Mas eu não penso nisso hoje. Mas eu não penso nisso hoje, né? Não penso em casar. Estão me ouvindo, gente? Eu não penso hoje em casamento, vou demorar para casar. Mas você deve estar orando por isso. Você deve pedir para Deus as características da pessoa que você quer casar. Você deve estar sempre em comunhão com Deus, sempre pedindo, falando da forma que você quer, a forma que você quer o teu casamento. Mas falar, mas eu quero algo simples. Isso aqui, sonha, pode sonhar. A gente sonhou e Deus abençoa a gente. E eu falo, sonhe. Pode sonhar alto, que você é filho de Deus. E Deus, ele vai te dar. Então, saiba pedir para Deus, né? Porque a gente às vezes não sabe pedir, né? A gente pede meio com vergonha, mas tem que falar com Deus, né? Porque Deus, ele é nosso Pai, ele não vai deixar a gente desamparado. Amém? Eu queria falar um pouco também de uma história que sempre me impactou, e quando eu estava solteiro, uma palavra que sempre me direcionou, né, para viver em santidade, assim. É a história de Jacó. A história de Jacó, né? Porque quando ele olhou Raquel, ele se apaixonou por Raquel, ele foi trabalhar para o pai de Raquel. Ele esperou por 7 anos, a princípio. E depois, como a história diz, né, ele foi enganado por Labão. Ele esperou mais 7 por Raquel, porque ele amava Raquel.
Aos casados aí, quem está disposto, né? Você esperaria pela tua esposa 14 anos? Eu esperaria. Amém. Vamos ler lá em Gênesis 29, do 15 ao 18. Gênesis 29, versículo 18. Vamos lá. É aqui que fica melhor. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça, só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava a Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Pode pular para o 20? Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Bem, essa é uma história, né, que fica, para quem é solteiro, deve estar bem disposto a fazer para aquela pessoa que você ama. E se você não tem essa pessoa, ore, né, que Deus ele vai te mostrar, Ele vai te direcionar. E igual eu falei, saiba pedir, fale as características, né, daquela pessoa que você quer, né, do jeito que você quer a pessoa. Por quê? Por que eu falo de você pedir, né, falar as características para Deus, assim, né, o cabelo desse jeito, alta, baixa? Por quê? Quando aparecer você vai saber quem é, já é um ponto. Porque assim, daí você aparece qualquer pessoa e você não sabe, né? Você fica tipo, aleatório ali, né? Você não sabe quem que é a pessoa. E Jacó, quando ele assumiu esse papel, né? Ele falou para Labão, né? Ele já sabia a pessoa que era, ele falou para Labão: não, eu quero Raquel, né? Então eu vou trabalhar para você por 7 anos para pagar esse preço. E Jacó assumiu a responsabilidade por Raquel antes mesmo de ter algo com ela. Antes de saber que ele ia, se Labão ia ou não entregar a ela, ele assumiu: não, eu vou pagar esse preço, sendo ou não. E ele se comprometeu e honrou a sua palavra de homem. Ele se manteve em santidade, durante todo esse tempo. Ele ficou firme ali com Labão, ele não desistiu. Ele falou: eu vou fazer, e ele fez. Não 7, mas por 14 anos ele fez isso. Ele esperou por ela, ele falou: não, essa foi a minha decisão, e é isso que eu quero. E o mundo, ele diz totalmente ao contrário, né? O mundo, ele fala que não é para você esperar. Ele vai falar: por quê? Por que você vai esperar? Porque coisa de careta, coisa de nada a ver, você vai ficar esperando aí. E se você não casar? Né? É a palavra de Deus, você está seguindo. Hoje a gente está num padrão e a gente tem que seguir esse padrão. A gente tem que seguir a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia. E ela diz que a gente tem que ser santo, em todo momento. E um homem de verdade é aquele que se compromete primeiramente com Deus. É o nosso primeiro compromisso, né? Independente se é homem ou mulher, o primeiro compromisso nosso é com Deus. A gente tem que estar firme com Deus, para depois você pensar em algum relacionamento. Porque se a gente estiver fraco, qualquer coisinha pode desestabilizar a gente. Qualquer coisa pode tirar a gente do caminho, pode fazer a gente se desviar do nosso foco. E eu queria falar alguns pontos, sobre isso. Sobre depois desse compromisso com Deus, a gente saber, já entender
Porque esses pontos você vai ticando, não, pô, eu tô pronto, esse aqui eu tô pronto. O primeiro ponto é a idade e maturidade. Você não vai pensar em casamento quando você tem 16 anos, 17 anos. Poxa, você tem que cuidar das coisas de Deus. Foque nas coisas de Deus, porque isso é prioridade hoje na vida de solteiro, né? E outra coisa, a gente entender, o segundo ponto é entender o nosso chamado, conhecer, buscar o que a gente está fazendo aqui na Terra, qual que é o nosso propósito aqui. E o estudo necessário, Poxa, hoje você está estudando, está lá no ensino médio, está pensando em casar, mas você nem terminou ainda o ensino médio, Então, tem que ter o foco, tem que direcionar. Às vezes você tem um sonho, fazer uma faculdade, não que o casamento vai atrapalhar, não atrapalha, mas vai ser muito mais difícil, porque o teu foco vai mudar depois de casado. Então aproveite esse tempo de solteiro para você seguir os seus sonhos, seguir isso que você quer fazer, uma faculdade ou algo assim. O terceiro ponto, uma situação financeira adequada. Poxa, você está desempregado e você vai querer casar? Tá, gente? Não tem como. Quarto ponto, vida espiritual. É o preparo mais importante de todos. Você está ali uma vida com Deus 100%. Quinto ponto, ter o apoio total dos pais. Quando você vai chegar lá e você vai falar para o teu pai, vou casar, pai, quero casar, quero a tua bênção. Ele vai te abençoar. E se ele não te abençoar, é um ponto. O sexto ponto é o apoio dos líderes. O nosso discipulador. Você sempre está ali falando com o teu discipulador, sempre lá conversando com ele. É um ponto que ele conhece você, Você vai estar, você sempre confessa ali, conversa com ele vai saber te direcionar. O sétimo ponto é ter a certeza e a convicção que vem junto com a paz que só Deus pode dar. Um relacionamento, ele é ligado à paz. Quando você está conversando com uma pessoa, quando você está ali orando com uma pessoa, você vai sentir paz no momento certo. Se você sentir um pinguinho ali de dúvida, você já fica com o pé atrás. Isso é um ponto muito importante para você saber se é um relacionamento para seguir em frente ou não. Oi, boa noite. Estou um pouquinho nervosa, mas queria compartilhar com vocês, Como o Gustavo falou, essa palavra a gente sentiu muito de trazer, porque hoje não é falado tanto isso, Eu vejo muito a igreja, as pessoas, os casais dentro da igreja hoje perecendo mesmo, sofrendo, sem conhecimento, e casam, muitas vezes não dá certo, E hoje a gente quer trazer algo que abençoa a nossa vida, Que abençoa a nossa vida, tem abençoado. Nós não somos perfeitos, Estamos todos os dias trazendo Jesus para o nosso relacionamento e precisamos dele, porque sem ele não somos nada. A nossa casa não é nada sem Jesus, o nosso casamento não é nada, Porque às vezes você está pensando assim, vou orar para casar e tudo vai ser perfeito. Porque, principalmente as mulheres, As mulheres, elas têm essa imaginação, de que fez tudo certo, agora vai ser um mar de rosas. E não é, o casamento é muito bom, mas precisa ter sabedoria. A gente precisa ter sabedoria e precisa ter Jesus. Jesus, ele é o centro de todas as coisas, na vida do solteiro, na vida do casado, E o que eu queria falar para vocês hoje, o que eu queria ler, é porque hoje o mundo fala muito assim, Você não precisa casar, Eu vejo muito isso no meu próprio trabalho, As meninas lá, não, porque não precisa de homem, mulher não precisa de homem, eu não quero casar. Hoje é mais difícil encontrar alguém que queira casar. As pessoas não querem, as mulheres não acham que o homem não presta. Mas olha o que
a palavra de Deus nos fala, né? Em Gênesis 2:18, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, o próprio Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, né? Então, isso é um plano de Deus. Lá no princípio, Deus criou o casamento. E o desejo dele é que a gente case, que a gente tenha família, mas que a gente tenha um lar saudável em Cristo, né? Vivendo os princípios dele, vivendo no padrão dele. E como o Gustavo falou, hoje nós vivemos isso, precisamos todos os dias melhorar, buscar o Senhor para Ele nos ajudar, porque é desafiador, né? Você ser solteiro hoje é desafiador, porque o mundo tem um prato cheio de oportunidades, de coisas, né? Mas nós que não nos moldamos ao padrão do mundo, nós precisamos estar firmados na palavra de Deus, buscando o que Ele tem para nós, né? Sempre firmes em oração, porque se você não ora hoje, você vai orar quando você estiver casada ou casado, né? A oração, ela é principal para o nosso relacionamento com Deus e principalmente para a gente conduzir a nossa vida. O crente, ele não toma uma decisão sem orar. Nós não tomamos, né? Então, a oração precisa estar à frente de tudo, né? E o padrão bíblico, né? Jesus, o que Jesus faria? Né? Hoje você acha que Jesus, ele aprovaria você ter um monte de contatinho, você ficar conversando com uma ali e outra ali, né? Você ficar iludindo um ali e o outro ali? Não é isso que Jesus tem para a nossa vida. Quem é separado, quem quer viver o padrão de Jesus, precisa guardar o coração, se guardar para o momento certo em que Deus vai apresentar a pessoa. O Gustavo, né, e eu, a gente se conhecia há muito tempo da igreja, bastante tempo, éramos solteiros lá da igreja. Ele entrou no mesmo tempo que eu, a gente aceitou Jesus no mesmo tempo e a gente nunca se olhou diferente. Eu via ele na igreja, ele me via também. E eu creio que no tempo certo o Senhor despertou algo. Porque antes o Senhor sabia que eu não estava pronta para um relacionamento, nem eu, nem ele. Né? Nós viemos do mundo, nós viemos com uma bagagem do mundo, nós não nascemos em uma família cristã, né? Então tem tudo isso que Deus quer muitas vezes tratar em você. E você já está pensando em casar, né? As meninas, né? Eu falo isso, gente, porque eu fui solteira, né? Eu queria casar. E a gente tem muito uma fantasia, né, de que é tudo filme da Disney. Agora não é nem filme da Disney, né? As meninas estão nos dorama, né? É dorama, acha que é brincar de casinha. Eu tenho uma sobrinha que casou agora, né? Ela é bem nova e ela falou assim: nossa, às vezes parece que eu estou brincando de casinha. Daí eu falei: não, mas você não está brincando de casinha. Casamento é coisa bem séria, é uma aliança, né? Que você faz primeiramente com o Senhor. Você está fazendo ali um voto com Deus, antes de tudo. Né? Você está falando diante do Senhor que você vai honrar aquela pessoa. Vai ser fiel àquela pessoa. Né? Vai ser fiel, vai honrar, vai cuidar. Então, às vezes, as meninas têm essa ideia de conto de fada. E o casamento é muito bom, tem toda essa parte, sim, né, romântica. É muito bom quando você espera no Senhor e aparece essa pessoa. Mas é desafiador, porque são duas pessoas de famílias diferentes, de criações diferentes, com pensamentos diferentes, personalidades diferentes. E é só Jesus mesmo para fazer tudo se encaixar e dar certo. Sem Jesus nós não somos nada. Então hoje, né, que você pare para pensar, você pode estar aí pensando assim: mas eu já casei. Eu já fiz a minha decisão. Então, se você já casou, essa é a vontade do Senhor. Não existe mais... uma pessoa falou para mim essa semana: eu não sei se é isso que Deus tem para mim. Gente, não existe isso. Você casou, essa é a vontade de Deus. Você fez um voto com Deus. E essa é a vontade dele. O casamento não tem essa, depois que você casa, de tipo, não sei se era isso. Então, Deus hoje está te dando a oportunidade de escolher certo, escolher bem, orar pelo que você quer, né? Hoje o mundo tenta introduzir para a gente que a gente não precisa de homem, né? E, na verdade,
o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem, né? A mulher precisa da proteção do homem, né? É importante para nós. E o casamento é uma aliança, né? Nós temos um compromisso um com o outro. Não é só quando o Gustavo está fazendo tudo que eu quero, não é só quando ele está num bom dia, não. O casamento são todos os dias, é no dia mau, é quando um está mal-humorado, né? É quando eu muitas vezes não estou devolvendo para ele o que ele está semeando na minha vida e eu não estou, naquele momento, estou numa fase ruim, ou ele, né? E nós vamos fazer 8 anos de casado e posso falar para vocês com propriedade, a gente, 8 anos, já passamos por muitas coisas que eu sei que foram o Senhor moldando a gente para ser mulher e homem de Deus, né? E ter uma família sadia, dar aquilo que nós não tivemos para as nossas filhas. Mas para isso, como eu já falei e eu vou repetir, é trazendo Jesus para dentro da nossa casa, do nosso relacionamento, é dependendo dele completamente. E você tendo uma vida onde você fica conversando com todo mundo, dando moral para todo mundo, de papo furado com todo mundo. Você sabe, às vezes, que uma menina gosta de você ou um menino gosta de você e você não tem intenção nenhuma, mas você alimenta isso na pessoa. Isso não é caminhar em santidade. Santidade não se trata só de você... mas eu não fico com ninguém, eu estou esperando em Deus. Esperar é esperar, gente. Espera é espera. É você estar cuidando das coisas do Senhor, é você estar se preparando, se relacionando com Ele e orando, sim, pela pessoa que você quer. Porque, é como o Gustavo falou, se você não orar, aparece qualquer um ali com um papo mole para você, dentro da igreja, muitas vezes. E você cai, porque você não sabe nem o que você quer. Você não sabe nem o que você admira numa pessoa, qual o defeito que você pode suportar numa pessoa. Então, aparece qualquer um. Mas está dentro da igreja, é um homem de Deus? Pode ser. Mas talvez não seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus para você. Então, tudo isso nós precisamos ficar atentos, né? Porque uma vida de santidade, na nossa solteirice, ela vem para dentro do casamento, né? Tem gente que vive em pecado, né? Pecado imoral, às vezes, e acha que dentro do casamento, não, mas eu vou casar, as coisas vão ser diferentes, né? Não. Tudo que você não corrige na sua vida de solteiro, você leva para dentro do casamento. Se você não corrige relacionamento com os pais, você leva isso para a vida de casado. Se você não corrige os problemas que você tem, você leva isso para dentro do seu casamento. Então, hoje, Deus está dando oportunidade para que vocês olhem para a vida de vocês e pensem sobre relacionamento. Ainda que vocês não tenham idade, ainda que vocês nunca tenham pensado nisso, hoje o Senhor quer trazer luz para a mente de vocês e clareza. Clareza para que vocês orem e se preparem para esse momento, para que quando for o momento você não seja enganado, você não caia em algo que foi o inimigo que preparou, né? Deus, Ele tem para nós a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Só vive isso quem tem um relacionamento genuíno e está pronto para renunciar pelo Senhor muitas coisas, né? No meu caso, eu senti muito de falar isso. Quando eu vim para a igreja, eu não conversava com ninguém. Tipo assim, não tinha amizade mesmo com o menino, porque eu sabia que era uma dificuldade para mim. Eu poderia me iludir, o relacionamento era uma dificuldade, era uma área bem difícil e o diabo sabia. Então, eu renunciei mesmo. Eu não conversava com ninguém, eu não tinha amizade com o menino. Porque para mim era algo difícil. Tinha menina que tinha. E eu não estou falando, gente, que isso é pecado. Não estou dizendo que é pecado você ter amizade com o menino. Mas, assim, para mim era uma dificuldade. Porque eu tinha muito medo de gerar algo no meu coração. Então, eu sempre pedia para o Senhor guardar o meu coração. E quando foi o momento certo, né? Já há um tempo ali caminhando, servindo ao Senhor, muito introduzida mesmo na igreja. Servindo, gente, quando eu digo, era servindo mesmo. A gente vivia para a igreja, né? Vivia para servir o Senhor, vivia para
para trabalhar nos acampamentos, para ter célula, para ganhar as pessoas para Jesus. Às vezes tem gente aí que quer que o Senhor faça, quer casar, mas não faz nada para o Senhor, não cuida das coisas. A palavra de Deus fala que o solteiro cuida das coisas do Senhor, né? Então, assim, a gente evangelizava, a gente chamava as pessoas, a gente cuidava de verdade. E quando eu estava muito envolvida, teve uma época que eu falei, acho que eu não quero mais casar. Meu marido vai ser Jesus. Eu falava isso, meu marido vai ser Jesus. E o Senhor tinha uma promessa, tanto para a minha vida quanto para a vida do Gustavo, de que nós teríamos uma família, porque era o meu sonho. Meu sonho era ter uma família. Meu sonho era casar e ter família, né? Porque eu tive a minha família foi desestruturada, o meu pai faleceu, né, quando eu era adolescente, foi uma época terrível, assim, o Gustavo também teve as dificuldades familiares dele, e o nosso sonho era ter o que a gente não tinha, né, família. E o Senhor prometeu que Ele ia me dar uma família. E no momento certo, a gente se conheceu. Né? A gente se conheceu. Ali o Senhor deu um clique em mim, um clique nele. A gente tinha amigos em comum, pessoas em comum, ia para os mesmos lugares, mas a gente não tinha intenção um com o outro. E, de repente, o Senhor despertou algo. Porque antes não era tempo. Né? Tanto ele quanto eu não tínhamos maturidade, não tínhamos ainda uma vida financeira para se casar. Então, o que eu quero falar para você é que, para você solteiro, para você casado, você pode dizer casado, né? Essa palavra não tem nada a ver comigo, já casei. Se você casou, então essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Não tem nada, né? Nenhuma dificuldade no nosso casamento que Jesus não possa resolver. A gente precisa saber orar. Da mesma forma que nós falamos sobre pedir para o Senhor, saber orar, falar para Ele sobre as qualidades que a gente quer numa pessoa, os defeitos que a gente pode suportar. A gente precisa saber orar também quando nos casamos, porque às vezes você tem uma dificuldade com o seu esposo que não é falando que você vai resolver, porque a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar, de tentar convencer na nossa força. E quem convence é o Espírito Santo. Então, se você não tem uma vida de intimidade com o Senhor na solteirice, você não vai ter depois que você casar. Porque se você não ora antes, você não vai ser uma intercessora depois. E esse é o nosso papel, interceder, né, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso marido. Muitas vezes a gente fala, eles não escutam, mas é o Espírito Santo que convence. E já teve muitas situações que eu ganhei o Gustavo na oração. Não foi falando, não foi brigando, né? Foi tendo sabedoria. E isso só quem pode nos dar é Jesus. Um lar com Jesus, um lar no padrão do Senhor, é um lar que caminha debaixo da vontade dEle, que segue a palavra dEle, que entrega tudo nas mãos dEle, que depende dEle. Né? Não existe, como eu falei, tomar uma decisão sem consultar o Senhor, sem orar, né? Não existe você ter uma vida dupla, né? De você ser que tô com meu esposo, minha vida de casada, mas lá fora eu tenho outra vida. Não existe. É fidelidade, né? É um só. É lealdade, é estar nos momentos, seja na alegria, ou na tristeza, na saúde ou na doença. Dar no momento que talvez você não receba nada do seu esposo ou da sua esposa, né? E eu creio que o Senhor, Ele quer curar algo nessa noite também, né? Porque às vezes você pode estar aqui e estar pensando assim, que você não se encaixa com nenhuma dessas palavras, que você já conhece isso que eu estou falando, né? Mas eu creio que o Senhor quer curar a área de relacionamento hoje. Se precisa ser curado, se foi uma área frustrada na sua vida, se é uma coisa que você não quer sonhar mais sobre isso, você sendo casado, você sendo solteiro, eu creio que o Senhor quer trazer cura para a sua vida hoje nessa área, né? Eu creio que Ele está aqui nessa noite, né? E espero que você esteja abrindo o seu coração para ouvir o que o Senhor está falando, né? Uma vida com Jesus, seja casado ou solteiro,
para nós é o que vale a pena. A gente espera a volta dele, né? Então, a gente vai prestar conta de tudo que a gente faz aqui. Tudo que a gente faz, a gente vai prestar conta. Casado, solteiro, no relacionamento. Hoje, eu creio que o Senhor, Ele quer trazer luz a essa parte da vida de vocês, abrir a mente de vocês, para que vocês reflitam, seja você solteiro ou casado, sobre o casamento, sobre a sua solteirice. Será que você está agradando o Senhor com as suas atitudes dentro da sua casa, dentro do seu casamento? Ou você é solteiro mesmo com os seus pais? Porque se você não honra os seus pais, você não vai honrar o seu esposo e nem a sua esposa. A honra começa dentro da nossa casa, com os nossos pais. A submissão começa primeiramente com os nossos pais, menina, porque você vai ter que se submeter, né? Muitas vezes é difícil, é muito difícil, mas é o que a palavra de Deus diz, e o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós, né? É como eu falei, a gente precisa do cuidado do nosso esposo, e o nosso esposo, ele precisa do nosso cuidado, cada um de forma diferente, cada um tem o seu lugar no reino, né? Cada um tem o seu lugar no papel da família, né? Hoje nós temos as nossas filhas, né? A gente está vivendo uma história diferente da que os nossos pais tiveram, do que a gente teve na nossa família. E nós estamos dando para os nossos filhos uma oportunidade diferente de conhecer Jesus. Eu não conheci Jesus com a idade das minhas filhas, mas elas estão tendo uma criação completamente diferente do que nós tivemos. Elas já conhecem, já estão conhecendo. E tudo isso, gente, porque um dia nós fizemos uma decisão de renunciar, de esperar, de orar, principalmente o relacionamento com o Senhor e buscar na palavra. Né? Buscar na palavra o que é um relacionamento segundo o coração de Deus, né? O que é um relacionamento segundo o coração de Deus? O que é uma família segundo o coração de Deus? Quais são os princípios dessa família, desse lar? Isso você tem a oportunidade de buscar e fazer diferente hoje, né? Se você cria filhos, você sabe que hoje no mundo que a gente vive é muito desafiador, né? O mundo sempre foi desafiador, mas hoje em dia é diferente, está tudo ficando cada vez pior. Se você não trouxer Jesus para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para o seu relacionamento, para o seu casamento, para a sua vida, primeiramente de solteiro, né? Depois, não que Jesus ele pode entrar na nossa vida a qualquer momento, nunca é tarde, né? Só é tarde depois da morte, porque depois não tem o que fazer, você não pode decidir, você não tem o que fazer. Então, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, tem tempo da gente decidir e a gente mudar o que está errado na nossa vida. Dentro da nossa casa, né? Seja com os pais, seja com o marido, eu não sei. E o Senhor, Ele quer trazer transformação hoje sobre essa área. Muito específico, o Senhor falou comigo, né? Eu orei muito para trazer essa palavra hoje e falei para o Senhor o que o Senhor quer com essa palavra, e Ele quer trazer cura e luz para nós nessa noite. Quer abrir a nossa mente para que a gente viva verdadeiramente o que Ele tem para nós, como família, como marido e mulher, né? E o Gustavo falando, né, sobre essa palavra aqui, de Labão, que Jacó trabalhou para Labão, esperou por Raquel, né? O que me chama a atenção nessa palavra, gente, é que, como o Gustavo falou, ele não tinha, Jacó não tinha nenhum compromisso com ela, né? Ele poderia não trabalhar os 7 anos lá, né? Ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele trabalhou por ela, né? E a palavra diz que passou tão rápido pelo amor que ele sentia por ela. E a gente vê nisso o papel de um homem de Deus, um homem comprometido ali, um homem comprometido a honrar a esposa, né? A futura esposa, um homem que não estava de brincadeira, ele queria casar com ela. E hoje em dia é isso que nos falta, né? Tem, mas nos falta. Então, as meninas, principalmente, precisam estar muito atentas a isso,
né? Uma pessoa que não vem ali só te iludir, mas se comprometa a orar por você, né? Quando eu conheci o Gustavo, eu lembro que uma das coisas que eu orei para o Senhor era que eu queria alguém comprometido, né? Eu queria alguém que amasse ao Senhor, que servisse ao Senhor, não alguém que só estivesse na igreja, mas servisse ao Senhor. E estivesse servindo, fazendo as coisas, fosse um servo de Deus mesmo, né? E eu lembro que a gente começou a conversar, foi a primeira e única pessoa, o único rapaz que eu conversei na igreja foi o Gustavo. E quando a gente começou a se aproximar, começamos a conversar. E eu lembro que eu falei assim para ele, olha, eu já estava meio que, né, gostandinho dele, eu falei assim, olha, eu quero orar. Eu falei pra ele, né? Porque a gente tá tendo uma amizade aqui, mas assim, eu não vou ficar de amizade com você, não vou ficar de conversinha mole, não. Não vou ficar de Curto e papinho grosso. furado, não. A Giovana sempre foi curta e grossa. E ele pegou e falou assim pra mim, não, vamos orar, claro, com certeza, vamos orar, a gente ora. Quanto tempo? Eu falei, eu quero orar em uns 6 meses. Ele ficou, né, tipo, tá bom, oramos. Gente, assim, eu acho que o nosso tempo só orando, foi quanto tempo, meu Deus? Não foi mais? 7 meses nós oramos. Nesse tempo nós decidimos não nos falar, para que Deus confirmasse, para a gente não alimentar nenhum sentimento. Não estou dizendo que vocês precisam fazer isso, é vocês e o Senhor, né? Mas nós decidimos. É um propósito individual. É. Vocês entendam, tipo, Deus vai falar com vocês. Cada um tem a sua história. E nós decidimos orar. O Senhor foi confirmando coisas muito específicas que eu havia pedido em oração, muito específicas mesmo, que só Deus mesmo para fazer isso. E a partir daí, né, nós decidimos ter um compromisso. Foi bem rapidinho, já noivamos, já casamos, tudo mais, né? Era o tanto que ele queria quanto eu, né? Nós buscávamos isso, a gente não queria ficar de papinho com ninguém, com papinho ali, outro aqui, lá. A gente queria um compromisso, né? Ele quis um compromisso desde sempre. E isso, meninas, é muito importante de ser observado. Um homem que queira um compromisso, que não fique ali te enchendo a cabeça, te iludindo, de papinho. Homem de verdade tem compromisso. E dentro de casa, a mesma coisa. O Gustavo não deixou a desejar. Hoje, eu falo, meu esposo, a gente vive isso. O Gustavo assumiu um papel que eu admiro ele em tudo. Eu sempre falo para ele, eu sou fã número 1 dele, eu admiro ele muito, todas as qualidades que eu pedi ao Senhor em oração, antes, quando nem conhecia ele, o Senhor respondeu às minhas orações. Então, assim, busquem isso, né? E os rapazes também, né? Uma mulher de Deus, né? Com maturidade, oração, uma mulher de oração, porque a oração, como eu falei, vai acompanhar no antes e no depois. Vai ser sempre, é eterno, né? Primeiramente para nós nos relacionarmos com o Senhor, e depois porque a vida depende do crente, para tudo que a gente vai fazer precisa de oração. Eu não quero ficar por baixo, né? Já que ela me elogiou tanto. Então você, rapaz, né? Você ore, porque a minha esposa é uma mulher de oração. Tantas dificuldades que eu tive, que eu passei, e ainda eu passo. E ela, todo dia, orando por mim, estando do meu lado, nos momentos fáceis, principalmente nos momentos difíceis, meu acidente de moto, na falta de emprego, que logo quando a gente casou eu fiquei desempregado. Ela estava ali do meu lado, ela estava orando por mim, ela estava me encorajando todo o tempo. E isso é muito importante, a escolha. Como a Giovana disse, a mulher ela vai escolher o cara que é compromissado com a obra, que participa, que faz, que ora também. O homem precisa olhar isso, a vida espiritual também da mulher. Porque ela é a tua intercessora, ela que é a tua auxiliadora, ela que vai estar ali com você. Eu
graças a Deus, eu tenho essa mulher do meu lado. Então é isso, pessoal. Espero que essa palavra tenha falado com vocês. Mas antes de tudo, antes de finalizar, eu gostaria que vocês ficassem em pé, por gentileza, né? E eu queria fazer uma oração com vocês. Esperar o pessoal do louvor. Hoje eu não sei como está a vida de vocês, né? Essa parte de relacionamento, seja você casado, solteiro, né? Seja lá qual for a sua história, como você entrou aqui, como está essa parte na tua vida. Mas que você deixe o Espírito Santo agora falar com você, né? Se você precisa de uma cura nessa parte, se você precisa de mudança, se você precisa orar, se você precisa de santidade, se você precisa ser uma pessoa que renuncia, que Deus já está te cobrando algumas coisas para serem renunciadas, seja dentro do seu casamento, na sua vida de solteiro, na sua vida com Ele, eu creio que o Espírito Santo, Ele quer te tocar nessa noite, de uma forma diferente, para que você abra a sua mente, deixe Ele falar com você. Abra o seu coração para o que o Espírito Santo tem. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pelas pessoas que estão aqui, porque eu sei, Senhor, que o Senhor trouxe cada um até aqui. Eu sinto a Tua presença nesse lugar, Pai. E da mesma forma, Pai, quando eu entrei aqui, eu fui tocada, Jesus. Toca a vida de cada um nesse exato momento, em nome de Jesus, Paizinho. Fala aquilo que somente o Senhor pode falar. Faz aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer. Toca, Pai, onde somente o Senhor pode tocar, Jesus. Traz, Pai, luz às áreas que essa pessoa precisa de melhora. Traz luz, Pai, aquilo que está escuro. Mostra, Pai, o que o Senhor quer dessa pessoa hoje. Na parte de relacionamento. Que essa pessoa aprenda primeiramente a se relacionar contigo, Jesus. Contigo, porque sem Ti nós não somos nada, Jesus. Nós precisamos do Senhor para nos relacionar com qualquer pessoa, para a nossa casa, para a nossa vida. Pai, entra na casa, Pai, dos meus irmãos nesse momento, Jesus. Entra, Pai, nesse momento na casa de cada um, na família de cada um. Fala com cada um aqui, Espírito Santo. Que cada um saia cheio da Tua presença, decidido, Pai, a mudar, a ser transformado, a esperar em Ti, a renunciar por Ti, a se permitir ser curado, Pai, a voltar a sonhar nessa parte, a orar, Pai, em nome de Jesus, Paizinho. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, obrigada pela vida do meu esposo, Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Jesus, que não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita. Quero ser o Teu altar. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair Tua presença. Tua misericórdia, ó Deus de Israel.
enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel, Yeshua. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Oh, eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Oh, eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida desse casal que tanto nos abençoou essa noite. Glória a Deus pela vida de cada um que aqui está. É uma coisa que o Senhor tocou no meu coração e é para todos. Não importa a circunstância, não importa a situação ou o estágio da vida. Talvez você seja uma pessoa que não tenha bagagem. Talvez o Senhor tenha te preservado até agora e você tenha a chance de continuar assim, de ser preservado. Ou talvez você tenha muita bagagem e da mesma forma o Senhor quer começar tudo contigo do zero, te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Então não importa o nosso passado, seja ele tranquilo, seja ele cheio de traumas ou de dores, de mágoas, o que o Senhor quer é que nessa noite a gente tenha uma oportunidade de começar do zero com Ele. Ou até mesmo se a gente é solteiro, ou se a gente é casado, noivo, namorado, é sempre uma oportunidade de fazer tudo diferente com Jesus. Porque como a Giovana falou, se o Senhor estiver no relacionamento, até mesmo no relacionamento não romântico, com pai, mãe, irmão, qualquer relacionamento. Se existe um relacionamento na nossa vida que a gente sente que não está como deveria estar, Jesus é a solução. Ele sempre vai ser a solução. Então, talvez o que eles falaram aqui seja exatamente em relação à circunstância, o que você passa. E mesmo que não seja exatamente o que você passa, o Senhor é a resposta e a solução de todo e qualquer relacionamento que a gente venha a ter. Se nós estamos bem no nosso relacionamento com o Senhor, a gente vai ter munição para estar bem também em qualquer relacionamento que a gente tenha nessa terra. Amém? Senhor, nessa noite a nossa oração é que essa semente que foi plantada no nosso coração não seja uma semente, Senhor, que escutamos e retivemos essa noite e amanhã seja esquecida, Senhor, mas que seja uma semente que frutifique, que cresça, que germine, Senhor, e que possamos ver frutos da mensagem que a nós foi entregue essa noite. Senhor, que possamos realmente ter aprendido com Ele, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, e que possamos fazer tudo na nossa vida de acordo com a Tua vontade. Que possamos viver, Senhor, em santidade, que possamos viver de acordo com a Tua vontade e que os nossos relacionamentos, Senhor, nessa terra possam louvar e glorificar, Senhor, o Teu santo nome, ó Deus. Coloque no lugar aquilo que tem que ser colocado no lugar, Senhor, na vida de cada um de nós, que possamos ter nossas mentes e corações purificados pela Tua palavra. E que possamos viver, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade que é a Tua, Senhor, e não a nossa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, que possamos voltar para os nossos lares em paz e em segurança,
tendo essa palavra no nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Que a gente possa voltar em paz, ter uma noite de descanso e amanhã, às 6 horas, estaremos aqui juntos para glorificar o nome do Senhor. Amém? És bem-vindo, Rei da Glória. Toma o teu lugar de honra. És bem-vindo, Rei da Glória. Tua igreja te adora.